Boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte. Pro vascaíno, o dia está uma maravilha. O time voltou a vencer em São Januário pelo Brasileirão. 3-1 no Bahia. Foi uma bate-vitória. A Cruz de Malta é o meu perdão. Nessa noite de Brasileirão, o vigilante protege a vizinhança de São Januário. Vasco! Batman vascaíno, qual é o seu superpoder? Meu poder é o poder da vitória, porque quando eu venho no jogo, o Vasco não perde. Não perder era pouco, porque o jejum em casa no Brasileirão era grande. Desde o dia 17 de maio, quando o Vasco venceu o Fortaleza. 5 jogos sem vitória aqui. Você tem o poder de acabar com o jejum? Com toda certeza. Hoje, inclusive, eu vou além, o Verrete vai desencantar. Pode me cobrar. A missão do nosso herói não começou das mais fáceis. O Hugo Moura tocou pro Lucas Freitas e recebeu em troca um problema que ele não conseguiu resolver, nem o Léo Jardim. O Sanabria que encontrou a melhor solução para o Bahia, diante de um presentão. A gente teve um erro daqueles que a gente não pode cometer. Só que o Bahia teria erros decisivos também. Nessa dividida, o Jean Lucas acertou o cotovelo no rosto do Barros. O árbitro João Vitor Gobi foi dar uma olhadinha no VAR e mandou o Jean Lucas embora. Aí o zagueiro Cuesta resolveu se aventurar no ataque. Parecia que o cruzamento dele não encontraria ninguém, mas tinha alguém disparando em direção à bola. Felipe Coutinho. Cada jogo pra gente tem que encarar como uma final. E assim ele vem fazendo. Nos últimos 3 jogos, 2 gols e uma assistência, cada vez mais decisivo. Eu acho que o Felipe ele se credencia cada vez mais para poder ser um nome para disputar a Copa do Mundo. É claro que vestir a camisa da seleção é um sonho, né? Seria também de cabeça a virada. Ou como diria o uruguaio Puma Rodrigues, remontada em espanhol. No meio de uma multidão na área do Bahia, ele clareou o caminho do Vasco. E o Puma apanhou também, viu? Depois desse pisão do Sanabria, os vascaínos queriam mais uma expulsão. De novo, o árbitro foi olhar no VAR. Dessa vez, ficou só no amarelo. E lembra do que o Batman falou do Verrete? O Verrete vai desencantar. Aí vai do critério dele para o que é desencantar. E não foi um chute, foi um toque do Verrete para o Andrés Gomes. Mas o Luciano Juba desviou a bola para longe do alcance do atacante do Vasco e do goleiro Ronaldo. Não consegui cravar o gol dele, mas ele participou. Se eu usasse um pouquinho mais do meu poder, era o gol dele. Era noite a voltar a vencer em casa e um mascarado que nem tocou na bola sair tirando onda. Missão cumprida, né? Sempre. Agora o Batman vai vir e o Vasco vai sempre ser vitorioso. Vasco! Resultado muito importante para o Vasco, subiu para a 13ª posição, está 5 pontos acima do Vitória, que é o primeiro time ali da zona de rebaixamento. Essa gordura é fundamental, porque a sequência vai ser difícil. Próximos jogos contra Cruzeiro e Palmeiras, 2 times que estão brigando pelo título do Brasileirão, né? Alô, João Vitor Gobi. Você tá de brincadeira, né, meu irmão? O que você fez ontem é o árbitro, né? Assombroso. Assombroso que o senhor fez ontem. Apesar de você, o Vasco da Gama venceu. E venceu mesmo dificultando até o próprio desempenho. Porque o Lucas Freitas, que não é um zagueiro ruim, não é um zagueiro tecnicamente ruim, mas ele cometeu uma falha grotesca, uma falha de escolinha. E aí eu vi muita gente falando, mas o dinizismo. Gente, pô, vocês precisam assistir futebol. Porque assim, qualquer zagueiro que se propõe a jogar num time que joga de forma propositiva, se você for pegar o Léo Ortiz, o Léo Pereira ou outros zagueiros que têm o estilo de jogo como o controle, que é o caso do Fernando Diniz, o time vai sair de trás para construir, é totalmente normal. O que não aconteceu ali é que o Lucas Freitas não teve a qualidade simples de dar um passe de lado.
E assim, não vou ficar crucificando não. Errou, cometeu a falha e o Vasco conseguiu responder. Eu acho que o de mais positivo que a gente pôde ter ontem é que o Vasco conseguiu tomar o gol dentro de São Januário e não se desesperou. Sim. Conseguiu ter a vitória e uma vitória maiúscula. O Vasco poderia ter feito 3, 4, 5, 6 no Bahia ontem, tranquilamente. Depois da expulsão do Jean Lucas, é lógico que o jogo ficou um pouco mais fácil. Sendo que já tinha que ter acontecido uma expulsão antes do Rezende na entrada em cima do Felipe Coutinho. Um absurdo ele não ter sido expulso e muito menos ter tomado cartão amarelo. A foto impressiona, né? Impressiona. O Coutinho falou, meu pé tá aqui, tá inchado, tá sangrando, mas faz parte do futebol. Mas reclamou também da arbitragem. E aí, quando o Jean Lucas é expulso com a cotovelada, que eu queria entender quem contesta essa expulsão, que é uma loucura, ele dá uma cotovelada no Barros ali naquele momento. E aí, o Vasco da Gama tem a mexida do Diniz naquele momento, que ele coloca o David na vaga do Lucas Freitas. E é uma mexida muito característica do Diniz, só que ele faz isso rápido. E o Vasco consegue empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Com o Carlos Cuesta, que pra mim é uma baita contratação, um zagueiro que é construtor, que é veloz, que é rápido, que tem condição não só de conseguir defender, mas também construir, como ele fez ontem no gol. 26 anos, jogador de seleção colombiana, faz o cruzamento pro Coutinho e esse jogador que a gente tem visto é o jogador que a gente sempre esperou. Especial, chegando a 40 jogos na temporada, é a melhor temporada dele em número de jogos desde 2018-19, quando ele vestiu a camisa do Barcelona, e é a melhor temporada dele em participações em gols nos últimos 5 anos. São 15 participações em gols, 11 gols e 4 assistências. E não só isso, o Coutinho comandou o Vasco ontem. O Coutinho não só fez o gol de cabeça, ele conseguiu dar outra rotatividade para essa equipe do Vasco. No segundo tempo vem a virada com o gol de cabeça do Pumita, que também é outro jogador que a gente tem que dar a César o que é de César aqui. Mérito do Fernando Diniz, de colocar esse atleta na lateral esquerda e ter conseguido melhorar. E a gente chiar aqui, a gente chiou. É por isso que ele tá lá e a gente tá aqui. Com todo respeito, a gente tem que dar a César. Eu sempre sou a favor de colocar o jogador da posição. Sim, eu também. Isso não vai mudar, mas isso não quer dizer que a gente não tenha aqui a sinceridade. Poderia não dar certo também, exato, né? E a humildade de reconhecer quando dá certo. Claro. Porque quando não dá, a gente mete a porrada, não mete? Então, quando dá certo, a gente tem que dar a César. E ele melhorou o Pumita não só ofensivamente, que ele já era um jogador bom nesse sentido, mas também defensivamente. 2-1 Vasco no cruzamento do Nuno Moreira. O terceiro era questão de tempo. O Vasco estava produzindo, o Vasco estava jogando melhor. E aí o Verratti tenta dar o passe para o Andrés Gomes, a bola acaba batendo no Luciano Juba, 3 gols do Vasco. Teve um gol que o David perdeu de cara, na cabeçada que o Andrés Gomes cruzou da direita na bola enfiada do Coutinho e o David perdeu. Teve um gol que o Verratti, que jogou mal ontem, mas enfiou essa bola pro David, conseguiu deixar o David na cara do gol, ele perdeu também. E teve o próprio chute do David, que aí eu não considero gol perdido, que ele bate de canhota e o goleiro Ronaldo faz uma boa defesa. Teve também um lance que o Verratti, de canhota, perdeu o gol sozinho. Então, cara, o Vasco produziu o suficiente ontem para fazer 5-6, apesar da arbitragem. Então, uma vitória que tem que ser muito valorizada. 130 dias sem ganhar em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E o Diniz começa a ter uma consistência. Porque o trabalho dele tem evoluído, mas porque ele recebeu peças para isso. A janela de transferências do Vasco, ela é uma janela muito boa. E tem que dar moral para a diretoria, elogiar o presidente Pedrinho, elogiar o diretor Edmar Lopes, elogiar todo mundo que conseguiu fazer uma janela com o Vasco mesmo sem dinheiro, mas uma janela com jogadores que chegaram prontos para ajudar. O Ryan não jogou ontem, eu brinquei aqui. Alguém sentiu tanta falta do Ryan ontem? E olha que ele é um jogador espetacular. Ele é o principal jogador do Vasco. Mas o Carlos Andrés Gomes foi bem, o Cuesta foi bem, o Barros... Impressionante o jogo desse moleque, mais uma vez. O Vasco está invicto com o Barros. O Vasco não perdeu depois que o Barros jogou como titular. Então, cara, é um Vasco que dá uma alegria pro torcedor no sentido de perspectiva de melhora, perspectiva de ir bem no Campeonato Brasileiro, fazer um campeonato tranquilo, se livrar do rebaixamento e pensar numa vaga continental e chegar bem na Copa do Brasil. É isso que a gente vê. Família vascaína, que amasso foi esse da equipe do Gigante da Colina. O Vasco amassou o Bahia. 3-1 fora o baile. Ontem a Colina virou baile, então assim, parabéns. A barreira ontem tava linda, linda. A torcida ontem compareceu, né, debaixo de chuva, Rio de Janeiro, naquele clima chuvoso. Mas aí a gente vê o Felipe Coutinho vivendo uma fase espetacular, jogando muita bola, sabe? Merece ser o camisa 10 da seleção brasileira, no lugar do Neymar, essa que é a verdade, tá jogando muita bola. E assim, como eu gostaria de ver o Coutinho na próxima Copa do Mundo. Então assim, é um Vasco crescendo, evoluindo cada vez mais. E eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acharam sobre esse amasso do Gigante da Colina. Deixa nos comentários aqui pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Fala rapidamente sobre o mercado da bola. Vasco já pensando, né, na próxima janela de transferências, e tem o meio-campista paraguaio Júlio Enciso como prioridade
para a próxima temporada. É um jogador que o Vasco tá analisando ali, é um atleta jovem e pode estar revezando, inclusive com o Coutinho, que a gente sabe que na próxima temporada terá muitos jogos. Então o Vasco aí quer contratar esse jogador, mas só na próxima temporada. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre a chegada desse atleta? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, vamos torcer para que o Vasco consiga subir cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus e até a próxima!